Nesse vídeo você vai aprender tudo sobre botões no HTML, botões que disparam alerta e até botão estilizado. Então tome um gole do seu café, curta esse vídeo e bora codar. No nosso VS Code vamos escrever exclamação e apertar Enter para criar o nosso template da estrutura HTML. Vamos trocar lang por ptbr e mudar nosso título para aula 06. A tag button indica o início de um botão e essa tag também precisa de um fechamento. Se não preencher mais nada e visualizar no navegador, vai perceber que temos o botão muito pequeno. Isso acontece porque precisamos informar o que precisa ser escrito dentro do botão. Para isso, vamos escrever clique aqui dentro da tag button e pronto, agora o nosso botão tem escrito dentro dele algum texto e ficou muito mais fácil de clicar. Existem mais tipos de botão e ele também tem atributos que mudam o seu estado na página HTML. Vamos começar criando um botão padrão. Para criar um botão padrão, vamos abrir e fechar a tag button e preencher com algum texto. Por exemplo, clique aqui e colocaremos o atributo type com o valor button. No exemplo anterior, não preenchemos esse valor e tivemos o mesmo resultado. Isso acontece porque no HTML, quando não preenchemos alguns atributos, ele recebe um valor padrão. Nesse caso do botão, o atributo type recebe o valor button. Então, quando você criar um botão do tipo button, não precisará preencher o type como tipo button, porque esse já é o seu valor padrão. Agora, para criar um botão do tipo submit, abriremos e fecharemos a tag button e vamos preencher com o texto submit e colocaremos o atributo type com o valor submit. O botão do tipo submit não tem diferença visual, porém ele é utilizado para ficar dentro de formulários e tem a função de disparar o envio das informações que estão dentro desse formulário, que vamos ver na próxima aula. Temos também um botão do tipo reset. Para criar esse botão, vamos fazer o mesmo processo, abrir e fechar a tag button e preencher com um texto de exibição reset. E no atributo type, vamos preencher com o valor reset. Esse tipo também não tem nenhuma diferença visual do botão padrão, mas tem a funcionalidade diferente. Quando colocarmos esse botão do tipo reset dentro de um formulário, ao clicar nele, todas as informações preenchidas no formulário serão resetadas. Ou seja, se no seu formulário tiver 3 campos e começarem vazios e eles forem preenchidos, ao clicar nesse botão, todos os campos voltarão a ser vazios. Temos alguns outros atributos importantes para o nosso botão. Para criar um botão desabilitado, criaremos um botão com um texto desabilitado, por exemplo, e vamos preencher com o atributo disable. Você pode deixar esse atributo sem nenhum valor preenchido. Isso acontece porque todo atributo que tem 2 valores disponíveis, true ou false, não precisa preencher, pois se você colocou o atributo, significa que seu valor é true, ou seja, é verdadeiro, ele está ativo. Você também pode criar um botão que te redireciona para uma outra página. Para criar esse botão, vamos criar um link com a tag A, preencher o atributo href com o link para onde queremos levar o usuário quando ele clicar e vamos colocar um botão com o valor eu redireciono entre a abertura e fechamento da tag A. Assim, quando você clicar nesse botão, você vai ser redirecionado para o site que você informou dentro do atributo href da tag A. Vamos também criar um botão que dispara um alerta. Para criar esse botão, vamos abrir e fechar a tag button e preencher com o texto alerta. No atributo onClick do botão, vamos preencher com alert, você clicou em mim. O atributo onClick serve para informar ao botão o que ele precisa disparar caso ele seja clicado. Nesse atributo, colocaremos a função ou código JavaScript. O código do nosso alerta é JavaScript, mas para aprofundar sobre isso, veremos apenas no curso de JavaScript. Então, no nosso navegador, ao clicar no botão alerta, aparecerá um alerta na nossa frente com o texto que a gente passou. Muito legal, né? Também podemos criar um botão que recebe o foco no início do carregamento da nossa página. Para isso, vamos abrir e fechar a tag button e colocar um texto estou focado e colocar o atributo autofocus. Assim como o disable, esse atributo recebe true ou false, que no inglês significa verdadeiro ou falso. Não precisamos preencher porque quando não colocamos o atributo, por padrão ele recebe o valor false, ou seja, falso. E quando colocamos o atributo, ele recebe o valor true, ou seja, verdadeiro. E ao recarregar o navegador, perceba que o botão recebe uma borda fina para se destacar na página, recebendo um foco. Se a gente clicar nos outros botões, ele perde esse foco, mas recarregando, recebe ele novamente.
Vamos criar agora um botão estilizado para te deixar mais animado e com vontade de aprender CSS que vamos ter nesse canal. Vamos começar abrindo e fechando a tag button e escrevendo o texto botão estilizado. Sugiro que você se inscreva nesse canal e veja todos os vídeos do curso. Vamos ter muito conteúdo e informação para que você se torne um desenvolvedor web e colocando um atributo style dentro dele. Dentro dessa tag podemos colocar código CSS. Então aqui vamos escrever o nosso estilo. Vamos começar escrevendo um background color, que serve para colocar uma cor no fundo do nosso botão. E aqui vamos colocar o valor light blue. Se você ver agora no navegador, perceba que ele já recebeu essa cor de fundo. Agora vamos aumentar o espaçamento entre a borda do nosso botão e o texto do nosso botão. Para isso, escreveremos padding e o valor 5 pixels. Perceba que ele já aumentou de tamanho. Agora vamos deixar o nosso botão mais arredondado. Para isso, vamos escrever border radius e 10 pixels, por exemplo. Se a gente salvar e for no navegador, perceba que ele já está mais arredondado. Mas essa borda está muito grossa. Para isso, vamos escrever aqui border 1 pixel, espaço solid, espaço black. Se a gente agora for no navegador, perceba que ele já está mais fino. Agora vamos mudar a cor do texto do nosso botão. Para isso, vamos escrever color e colocar o nome da nossa cor, white, por exemplo. Pronto, o nosso botão já está estiloso. Abaixo do nosso título, vamos escrever style e pressionar enter. No nosso botão vamos colocar um identificador, um ID, botão estiloso. E aqui dentro da tag style vamos escrever jogo da velha, botão, traço estiloso. Abrir e fechar uma chave. Na frente de botão estiloso vamos escrever dois pontos, hover, para escrever um texto de estilo quando a gente passar o mouse em cima do botão. E vamos colocar aqui background color light blue. Agora lá embaixo no estilo do nosso botão vamos trocar a cor de fundo para branco e vamos trocar a cor do texto para black, ou seja, preto. E vamos pegar todo o estilo que a gente colocou nessa tag style e passar para dentro da nossa tag style lá em cima. Então vamos escrever aqui, jogo da velha, botão estiloso, abrir e fechar nossas chaves e jogar o nosso estilo aqui. Vamos arrumar a indentação. E agora, se a gente salvar e for para o navegador, perceba que quando a gente passar o mouse em cima do nosso botão, ele já troca a cor. Só que está muito rápido. E para isso, a gente vai vir aqui dentro da nossa tag style, dentro do nosso estilo de hover, e vamos colocar um transition de 1 segundo para fazer essa transição de cor. Se a gente agora passar em cima, perceba que ele demora mais para poder fazer o nosso efeito. Se você pretende continuar estudando as aulas e praticando para ficar bom em HTML, vou deixar na descrição um link para um e-book com quiz e exercícios práticos de HTML, separados em aula por aula para você ficar fera em HTML. Essa é a nossa 6ª aula do curso completo de HTML.